Ok, vamos lá? Então, eu tinha dito que a Constituição defende a isonomia. A Constituição de 88, ela defende um Estado social. Se ela defende um Estado social feito para a sociedade, é lógico que ela ampara igualdade e isonomia. Ela ampara vários tipos de igualdade, a gente acaba se agarrando muito no quinto, e a gente esquece que o texto é um conjunto. É o chamado princípio da unidade. O que é o princípio da unidade? É quando a gente vê a Constituição como um todo, e ela precisa ser vista como um todo. Então, por exemplo, o artigo 8º, ele fala nos princípios das relações internacionais o repúdio ao racismo, né? Então, aqui é prevista a igualdade racial. O 5º, 8º, ele fala sobre o Estado laico, a defesa, a igualdade no credo religioso. A administração pública não tem religião oficial, é uma igualdade no 5º. A gente vê no 5º 38, com o Tribunal do Júri, uma igualdade jurisdicional, porque a gente permite que aquele que cometeu o crime doloso contra a vida seja julgado pela própria sociedade, representada pelo júri que ali está. O artigo 732 é uma igualdade trabalhista, onde independente de sexo, etnia, cor, as pessoas sejam valorizadas no seu trabalho. A Constituição veda qualquer critério que gere preconceito. A gente tem no artigo 179, na ordem econômica, o tratamento às pequenas empresas com super simples, para que elas possam produzir e sejam respeitadas no mercado. E a gente tem hoje o maior investimento na ordem econômica para os pequenos produtores, para os produtores informais. Isso é proteção de isonomia. Você vê que a ordem do texto ampara a isonomia com amplitude, não só no 5º, para vocês aumentarem a visão de vocês, né? O artigo 150 prevê também a isonomia tributária. Então, veja que a isonomia ela se estende ao longo do texto, tá? Ela não é uma característica apenas do artigo 5º, mas ela é uma característica do nosso Estado social. Perfeito. Então, o artigo 5º para o Estado, ele representa uma liberdade negativa, haja vista que o 5º 3 declaradamente diz: ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Então, o 5º 3 é muito claro e expressa isso. Então, ele representa uma liberdade negativa para o Estado. O artigo 5º, inciso 1, ele prevê isonomia entre homem e mulher. Ele diz: homens e mulheres são iguais perante a lei. Lembre que a igualdade, ela é feita, ela é respeitada através das diferenças. Então, por exemplo, quando você lê o artigo 142, que fala sobre os militares, parágrafo 1º e 2º, ele diz lá declaradamente que os eclesiásticos e as mulheres só servem às Forças Armadas em tempo de guerra. Em tempo de paz, elas têm outro trabalho: cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar fora, sustentar a casa. Então, a Constituição, ela olha para diferentes de forma diferente, estabelece regras. Não teria lógica a mulher servir ao exército em qualquer período. E como ficariam os filhos? E a sociedade? Ok, prof. Então, a Constituição trata diferente, de forma diferente. Isso é um exemplo até que eu acho bem clássico. Mas um exemplo moderno é a emenda 103 de 2019, no artigo 40, parágrafos e incisos. Aliás, a nova emenda da Constituição, trazendo novo texto da aposentadoria, é um texto bem aberto. Não sei se vocês observaram isso. O tempo todo ele diz assim: para a União, a regra é essa. Os estados e municípios, por lei ou por lei complementar, estabelecerão as suas regras. Então, observem ao ler a emenda 103, no artigo 40 da Constituição, esses detalhes muito diferentes do texto anterior. O texto anterior, para quem não sabe, a regra de aposentadoria era a mesma em todo o território nacional. As regras eram as mesmas na idade, no tempo de contribuição, no serviço público. Agora, a nova emenda 103, no artigo 40, diz o tempo todo que cada ente federativo regulamentará as suas regras. Por exemplo, ele diz: para deficiente, cada um vai regulamentar o seu. Para insalubridade, cada um vai regulamentar o seu. Para periculosidade, cada um vai regulamentar o seu. Então, observem ao ler o artigo, porque será muito cobrado nas provas, exatamente isso. Eu posso dar, gente, esse exemplo. Eu não gosto de dar exemplo cafona. Rapaz, pensa comigo. Os estados e municípios foram lá na União,
na hora de mudar a aposentadoria e falaram, sabe o quê? Olha aqui, União, a rica é você. Eu, Estado, sou pobre. O município disse, eu mais duro ainda. Eu mais duro ainda. Então, às vezes, é muito pesado a regra federal se impor sobre o Estado e o município. Gente, isso é isonomia. É uma isonomia dura, que eu estou dando aula agora. Uma isonomia que me dói. Mas daqui para frente, cada Estado e cada município, respeitando as regras que estão na Constituição, vão estabelecer as regras de aposentadoria. Só ler. Não é igual para todo mundo. Acabou aquele negócio de ser igual para todo mundo. Gente, isso é isonomia. Eu trato diferente de forma diferente. Então, ele diz lá no texto que na união, o homem vai se aposentar com 65, a mulher com 62. Esse texto estabelece 3 anos de diferença ainda. Isso foi uma briga no Congresso, porque a Organização Mundial da Saúde diz que a saúde da mulher é muito mais prejudicada que a do homem no final. Então, eu trato diferente de forma diferente, buscando a igualdade. Então, veja que o exemplo da professora é mega atual. A professora não está dando aula em assunto cafona, aquelas coisas cafona que a pessoa carrega nas costas. Não, meu amor. Eu, quando li a emenda 103 pronta, eu chorei. Falei, agora é Deus na nossa defesa. Porque cada um vai estabelecer a sua regra. Mas isso é necessário pela diferença econômica dos estados e municípios. E ainda assim, nós precisamos fazer concurso público e passar para manter uma aposentadoria bem legal nesse país. Entendeu? Então, ainda temos que nos esforçar para passar, porque essa é a aposentadoria que nos segura no final. Perfeito. Ok. E o artigo 5º 2 fala do princípio da legalidade. A legalidade, ela é stricto sensu e lato sensu. Ela tem que ser vista dessa forma. O 5º 2 é lato sensu. A gente geralmente só fala do 5º 2. Essa é a verdade. O 5º, por exemplo, 39, é stricto sensu. Ok. E eu acho que quando a gente dá um exemplo para o aluno, é melhor. Isso cai na prova. Por que lato sensu? Porque aqui a norma tem maior abrangência. Então, percebam, amores da minha vida, o artigo 5º 2 diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. A pergunta é: lei de quem? Regra de quem? Aqui o conceito é aberto. Como conceito aberto? Aqui a norma pode ser feita por qualquer pessoa que tenha competência. Qualquer órgão, poder que tenha competência. Por exemplo, quando o Poder Judiciário edita uma resolução, quando o Poder Legislativo edita uma resolução, um regimento, é isso. Ou seja, são normas que podem ser regulamentadas na matéria por várias pessoas. Se várias pessoas podem regulamentar a norma, vários poderes, vários órgãos, se aquela matéria pode ser regulamentada por várias pessoas, por exemplo, organização de órgãos, cada um regulamenta o seu. Então, eu entendo que o princípio é da legalidade. Quem é que regulamenta as normas do judiciário? O judiciário. Do legislativo, legislativo, do executivo, executivo. Princípio da legalidade, porque cada um regulamenta a sua norma. Entendeu? Todos têm esse poder na matéria de regulamentar seu assunto. Então, quando a matéria pode ser regulamentada por mais de um poder, por mais de um órgão, aquela matéria é mais abrangente na legalidade. Ela pode ser abordada de várias formas. Agora, quando a matéria, entenda isso, só pode ser regulamentada pelo Poder Legislativo, porque ele tem competência e só ele tem e mais ninguém tem, se a matéria só pode ser feita, seja por lei ordinária, lei complementar, emenda, não importa, por lei, por norma, e essa norma tem que sair do Poder Legislativo, a gente diz que aquela matéria é amparada pelo princípio da reserva legal.
Por que que o nome é reserva legal? Porque a matéria foi reservada ao Poder Legislativo. Direito penal. O artigo 5º, 39 diz: não há pena, não há crime sem lei anterior que o defina. Para ter pena, para ter crime, a lei anterior primeiro tem que definir. Por que que o princípio é da reserva legal? Porque foi reservado ao Congresso Nacional, artigo 22.1, definir no país o que é direito penal. Então, como foi reservado a ele definir o que é direito penal, então, ele que defina. Outros exemplos, direito civil. Só quem define direito civil... Não, direito civil não dá, porque direito civil pode ser regulamentado por medida provisória. Direito processual. Tá vendo como é que tem que pensar? Direito processual. Direito processual penal, direito processual civil, só quem pode regulamentar nesse país é o Congresso Nacional. Ninguém mais. Então, se a matéria, entenda isso, só pode ser regulamentada pelo Poder Legislativo, ela é amparada pelo princípio da reserva legal e como é uma quantidade menor de matérias, estrito sensu, princípio da legalidade, estrito sensu, menor abrangência. E aqui eu tenho um maior número de matérias, maior abrangência. A CESP, a FGV, a FCC e várias bancas tops do Brasil amam esse negócio de menor abrangência, maior abrangência. Esta matéria é dedicada à legalidade estrito sensu, à legalidade lato sensu, à legalidade com menor abrangência, à legalidade com maior abrangência. Atenção, porque é disso aqui que ela está falando. Maior abrangência, quando a matéria pode ser regulamentada por várias pessoas. Menor abrangência, quando a matéria só pode ser regulamentada pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, quando ela foi reservada ao Congresso. Tem questão de concurso que diferencia um do outro. Então, atenção. Muito bem. Ok. O artigo 5º 3, ele diz que, como eu já havia dito, ninguém será submetido a 5º 3. Ninguém será submetido a tratamento desumano. É verdade. Ninguém será submetido a tratamento. Ai, minha garganta. Eu não posso nem falar isso. Desumano. Ai, ai. Degradante ou tortura. Tá escrito. Rapaz, no Brasil, a gente ampara... Caraca! A gente ampara a dignidade da pessoa humana. Então, se a gente ampara a dignidade da pessoa humana, a gente não pode permitir tratamento desumano, degradante ou tortura. Tá, prof, e daí? E daí, meu filho, que isso puxa no Brasil zilhões de coisas. Então, eu vou puxar algumas coisas para que vocês tenham raciocínio lógico. Ok. Todo direito de preso que vai do 5º 48 a 50, isso aqui é um L, hein? Antes que alguém fale que é um 2, é um L. Todo mundo, meus alunos falam, é um 2, é um L. Pronto, um L. Pronto. Do 5º 61 a 67, direito de preso. Esse aqui é prisão civil, nem me interessa, mas tô botando. Entendeu? Veja, todo direito de preso decorre disso aqui. Todo.
Olha como o texto é grande nessa parada. Ok. O artigo 5º, 75. O artigo 5º, 75 diz que o Estado vai reparar erros judiciais. Tá fazendo de cabeça, professora? Tô. Sempre faço de cabeça para não ter Alzheimer. Então, usa a cabeça. Por que o Estado vai reparar erros judiciais? Porque se o Estado condena o cara e não bota o cara na rua, o cara já cumpriu a pena. E a lei de execução penal determina isso. E ele não faz, ou ele julgou um cara errado porque era gêmeo, não importa. Se tem um erro judicial por algum motivo, o Estado é obrigado a reparar. Por causa disso tudo, ó. Olha como o artigo 5º é uma liberdade negativa para o Estado. Gente, só não aprende quem não quer, desculpa. O Estado o tempo todo tem limite. Mas o artigo 5º, inciso 43, diz tráfico, tortura, aqui tortura, ó, e terrorismo, e os crimes hediondos são insuscetíveis de graça ou anistia. E não preciso nem dizer, né? São inafiançáveis, diz o texto. Meu amor, vejam, tráfico, tortura e terrorismo e os crimes hediondos. Quais são as questões que eu tiro daqui? Primeira, os 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo, não são crimes hediondos, são equiparados. Inclusive, o artigo 8º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, diz isso. A Lei de Crimes Hediondos diz: tráfico, tortura e terrorismo é equiparado a crime hediondo. Então, quando eu vou para a prova da CESP, da ESAF, da FCC, da FGV, da tua mãe, Abrascom, Abrasqui, não interessa a banca, e a banca diz: tráfico, tortura e terrorismo, que são crimes hediondos, não são crimes hediondos. Olha o juridiquês. Não são. E são proibidos porque o 5º 3 diz, olha o que diz o 5º 3, o Brasil não admite tratamento desumano, degradante ou tortura. Olha o 5º 43 casando com o 5º 3. O artigo 5º é um casamento. Todo mundo comigo, né? Perfeito. Então, o artigo 5º 43 diz tráfico, tortura e terrorismo e os crimes hediondos. Já sabemos que não são hediondos, são equiparados, são insuscetíveis de graça, anistia e são inafiançáveis. Beleza. Veja quantos direitos para proteger a dignidade da pessoa humana. Ok, prof. E daí? E daí que, por isso, que a contrário senso também, quando o artigo diz assim, o artigo 5º, que prevê os direitos dos presos, ele diz, eu nunca sei se é o 65, Dani, eu vou dizer aqui, está entre o 5º, 61 e 67. O que importa, meu filho, é a aula. Ele diz que a autoridade que prende o preso e a autoridade que interroga o preso, o delegado ou o juiz, ele é obrigado a se apresentar. Agora pensa comigo. Por que ele é obrigado a se apresentar? Porque ele representa o Estado. E o Estado não pode agir de forma ilegal. Se age, olha só, hein? Em contrapartida, cai na lei de abuso de autoridade. Então, veja, e agora sim, o 5º 3 finaliza. Por que o 5º 3 finaliza? Finaliza porque ele limita o tempo todo a ação do Estado. O Estado o tempo todo tem limite. E um outro exemplo também, que eu acho muito legal, é o artigo 5º, inciso 59. Ação penal privada subsidiária da pública. É a única ação penal que é direito fundamental. A única ação penal que é direito fundamental. A única. Professora, por quê? Porque quando a gente estuda o crime, no crime,
quem inicia a ação penal fazendo as denúncias para os crimes mais graves é o Ministério Público. Ação penal pública incondicionada. É o MP que age. Aí a Constituição, para amparar direitos fundamentais e limitando a ação do Estado, o Código de Processo Penal estabelece um prazo para o MP agir. Se o MP não age, olha como a Constituição é pontual. Ela dá ao ofendido um prazo para ele agir, porque o MP não agiu. Então, quem tem que agir? O MP. Ah, mas o MP não agiu. Não, mas a Constituição reconhece como direito fundamental que se o MP é desidioso, aquele que é interessado agora pode agir. Veja que o 5º não se decora, ele tem um casamento. O próprio 5º desdobra direitos que limitam o Estado. Estão dizendo assim para o Estado, olha, Estado, você tem limite. E olha como é que o Estado tem limite. Vou voltar, hein? Na ação penal, não agiu no prazo determinado no processo penal, o direito também passa a ser do ofendido. Nesse momento são dos dois, mas passa a ser do ofendido. O preso, quando é preso, tem direito a reconhecer quem faz a sua prisão e seu interrogatório, porque o Estado tem limite. Tráfico, tortura e terrorismo, literalmente proibidos, porque geram tratamento degradante. Se o Estado erra num julgamento, ou erra numa pena, ou erra com o cidadão, o Estado tem que indenizar. E todo direito de preso, o tempo todo, limita a ação do Estado. Perfeito? Então, como direito de preso limita a ação do Estado, a gente começa a explorar agora os direitos dos presos. Mas eu quero que vocês entendam que o 5º, ele reflete todo o artigo 5º quando limita a ação do Estado. Então, ele não é um artigo morto, não basta decorar. Eu não gosto dessa aula do artigo 5º assim, ó. 5º, ninguém será submetido a direitos humanos. O que sabe? Nada. Para mim, não sabe nada. Para mim, tem que saber andar na letra da lei. Entendeu? Perfeito. É isso. Bom, vamos nessa. Agora, a gente começa a entrar nos direitos dos presos. Começo por eles, tá? Agora que a gente casou... Ah, então a senhora dá o 5º fora de ordem. Todinho. Se acostuma. Sabe aquela coisa que tem que aturar a professora? Não tem outra professora para aturar, tem que me aturar. Que isso, professora? Sério, vai ter que me aturar. Bom, preso tem os seguintes direitos. Direitos, 5º, 48. 5º, 48 a 50. Vou fazer um rol, tá? Porque senão fica muito grande a rol. Preso tem direito a ser separado pelo sexo, natureza do delito e idade. Preso tem direito à integridade física e moral. A presidiária, que não é um direito dela, é da criança, tem direito à amamentação. E disso aqui eu vou até dar uma separada. Ok? Então, até aqui. Depois vem 5º, 61 a 67. Aí eu vou fazer o rol. Preso tem direito a ser... O cara só pode ser preso em flagrante delito ou com ordem do juiz. Não tem outra teoria. Não existe prisão para averiguação. Existia na ditadura. Não existe mais. De vez em quando você lê concurso, o cara foi preso para averiguação. Nem precisa ler o resto. A prisão é ilegal. E prisão ilegal tem que ser relaxada. Beleza? Artigo 5º diz que o preso tem direito a advogado, tem direito de proteção da família, ou seja, a LEP também fala sobre isso,
lei de execução penal, né? O cara vai trabalhar, ou vai ter que, se ele era o único que trabalhava, a família do preso tem direito a um salário mínimo. Então, estou abrindo a mente de vocês. Você começa a viver isso. Ok. Preso tem direito a liberdade provisória, se couber, se ele preenche os requisitos. É direito subjetivo do preso à liberdade provisória. Preso tem direito a ficar calado. E aqui vocês fazem confusão com a droga da testemunha. Minha vontade é matar vocês. A testemunha, ela é chamada para testemunhar. Então, ela tem que falar. Entendeu, gente? Vocês erram isso em concurso público. É inacreditável, mas erram. Ok? E vocês estudam tanto, né? Então, liberdade provisória, a reconhecer quem faz sua prisão, seu interrogatório. Eu já havia falado, eu só estou destacando agora pela lei de abuso de autoridade. Se não se apresenta, cai na lei. E tem direito, acho que acabou, acho que eu falei todos os direitos. Assistência da família, assistência de advogado, ficar calado. E prisão civil. Prisão civil está no 5º, 67. E súmula vinculante 25. Ok? Então, o preso tem todos esses direitos. O preso aqui, a gente começa por aqui. O preso tem direito a ser separado pelo sexo, nem preciso explicar, senão teria mais filho no mundo do que nada. Natureza do delito, porque quanto mais grave o crime que ele comete, o local que ele fica é um local diferenciado. E pela idade, menor não comete crime, menor comete infração. Ok. Preso tem direito à integridade física e moral. Disso daqui saiu a súmula vinculante 56, né? E eu vou explicar por quê. E a presidiária tem direito à licença amamentação. E agora eu queria falar desses dois separadamente, tá? Então eu preciso de quadro, eu não quero apagar o que eu já botei. Eu queria falar sobre integridade física e moral e amamentação, tá bom? Vou apagar aqui. O que acontece? O artigo 5º, inciso 49, é muito importante, hein? Cai pra caraca. Diz que o preso tem direito à integridade física e moral. E um preso foi parar no STF, através de recurso extraordinário, na seguinte situação. Ele provou que a cadeia que ele estava, no estado que ele estava, não tinha integridade física e moral. Quando eu falei sobre o princípio do mínimo existencial, eu dei esse exemplo. É nele que eu estou voltando. Aí ele ganhou do estado R$2.000. Esse caso foi parar no Supremo através de recurso extraordinário. E os ministros bateram o martelo que entre o princípio da reserva do financeiramente possível, que é o dinheiro que o Estado não tem, versus o princípio do mínimo existencial para a promoção de dignidade da pessoa humana aos presos, o STF disse, olha, nós vamos manter a condenação em R$2.000 e o Estado vai pagar. E foi ali que os estados se comprometeram, isso tem no Brasil uns, sei lá, já tem um tempo, para não errar o tempo, e os estados se comprometeram a fazer obras nas penitenciárias. Foi ali, porque foi um acordo feito no STF, para todos os estados não serem condenados, porque a verdade é que o preso não tem direito à integridade física e moral.
o STF disse que os direitos fundamentais no Brasil não são cumpridos. E ele puxa até uma teoria de outro país dizendo que parece que no Brasil existe a inconstitucionalidade dos direitos fundamentais. Então, veja, como os direitos fundamentais no Brasil não são cumpridos, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo dizendo que os direitos dos presos devem ser cumpridos pelo princípio do mínimo essencial. Disso, logo depois, o STF edita a súmula vinculante 56. Professora, o que é súmula e o que é súmula vinculante? Professora, o que é súmula e o que é súmula vinculante? Súmulas são decisões reiteradas dos tribunais. E súmula vinculante, somente o Supremo Tribunal Federal edita, porque ela tem o efeito de vincular a autoridade, obrigar a autoridade a cumprir. E essa súmula vinculante 56 diz que o preso nunca pode ficar num sistema prisional daquele que ele foi condenado. Então, se ele foi condenado para certo tipo, vou falar na minha língua, de penitenciária ou cadeia, o Estado, por falta de cadeia, não pode colocar ele em outro. O Estado vai ser penalizado. Isso fere direito fundamental do preso. Ok? Voltamos já.